Vamos lá, vamos começar direto, sem enrolação. A Raíza Simplício, repórter da Goal, trouxe que o meia Oscar já decidiu que vai retornar ao Brasil em 2025. O contrato dele acaba com o Xangai no final do ano, meio do ano, em junho, julho, já pode assinar aí um pré-contrato com a equipe brasileira ou com qualquer equipe do mundo. E ele já bateu o martelo que ele não vai continuar no Xangai e vem para o futebol brasileiro em 2025. A Raíza ainda fala que o jogador não renovará o seu contrato com o Xangai Port e já iniciou a preparação para voltar a jogar em solo brasileiro, já pensando até em mudança e tudo mais. O principal candidato para contratar o meia, segundo a Raíza, seria o Internacional, mas o Flamengo, até falei pra vocês, o Braz tem o desejo de contratar e tenta a contratação do Oscar já, um tempão, né? E o São Paulo, ele mesmo botou a camisa do Flamengo, o Oscar, né? Tem essa foto que viralizou e tal. São Paulo e Corinthians também estão na briga. O Corinthians é difícil, hein, gente? Com a crise que tá lá financeira, é difícil. Pelo lado do Flamengo, pesa como fator positivo a capacidade de oferecer uma ótima estrutura profissional e financeira, segundo a Raíza Simplício. Também, como o contrato de Oscar com o Xangai é válido apenas até dezembro, ele estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio desse ano. Então já em junho, tá? Ele já pode assinar esse pré-contrato. E aí, o que você acha? Seria uma boa Oscar no Flamengo? Cara, eu tô com algumas notícias importantes também para falar com vocês aqui com relação a Fla-Flu, arbitragem, né? Tem aí a questão desse árbitro que foi escolhido aí, tudo bem, comum acordo, mas, cara, quem que tá deixando escolher esses árbitros aí, hein? Olha só, Flamengo e Fluminense jogam às 21 horas deste sábado, né? E aí, cara, o árbitro tá tendo uma pressão do lado de lá e eu fico com medo disso. Não é ele ter um problema com o Flamengo, não é ele ter um problema. O problema é o seguinte, começa a pressão e o Fluminense, eu queria entender o seguinte, o Fluminense escolhe o árbitro, né? O Fluminense participa da escolha do árbitro. Aí os próprios tricolores estão reclamando, pô, esse árbitro aí já prejudicou a gente. Pô, mas vocês deixaram escolher, foi comum acordo. Aí vai botar pressão agora? Vai botar pressão dizendo que o juiz é um cara que já atrapalhou o Fluminense, aí você joga pressão para ele ter que ficar fazendo aquele apito amigo do Fluminense, né? Olha, o Wagner Nascimento Magalhães, no passado, o árbitro irritou os torcedores do Fluminense por conta de suas decisões em clássico contra o Flamengo. A primeira delas aconteceu em 2015, ele teve algumas situações, né, do Fred com o Anderson Pico, eles reclamam de um monte de coisa, tá? E aí, cara, é o que eu falo, mas o Fluminense não aceitou? É isso que, cara, isso é que eu fico tentando entender. Os caras não aceitaram? Já tá com chororô antes da bola rolar? Mas vocês que escolheram o árbitro, vocês participaram da escolha do árbitro. Por que esse chororô antes da bola rolar? Isso aí é terrível, cara, terrível. Que o árbitro não caia nessa pressão, né? O Wagner Nascimento não caia nessa pressão, que a gente já conhece, já sabe o motivo dessa pressão. A pressão é sempre, né, visando que o cara tem um certo medo, pisa em ovos para dar cartão pro Fluminense. E eu vou dizer uma coisa, hein? Abra o olho com esses jogadores do Fluminense. Se tiver que dar cartão, tem que dar. Porque os caras, se o Flamengo faz 1-0, os caras estão praticamente fora, né? Se o Fluminense faz é diferente, o jogo fica mais aberto. Mas se o Flamengo faz o jogo praticamente acaba. E os caras vão partir para violência. Então a gente precisa desse árbitro aí sem medo de dar cartão. O que eles querem é isso. Forçar que o árbitro tenha medo de dar cartão. E tem aquele famoso apito amigo, né? E vamos falar aqui agora que o Flamengo tem a chance, né? Na verdade, a gente não pode afirmar que vai, mas tem a chance de buscar aí um reforço na Argentina, tá? O Flamengo tá com a possibilidade, então, de contratar um jogador na Argentina. Trata-se... O Flamengo inclusive, já foi atrás de outros jogadores. Trata-se do Ramon Sosa, né? Do Tajeres, que a gente já falou aqui. Conforme o Vene Casagrande, apesar do claro interesse do Flamengo no talentoso atacante paraguaio de 24 anos, as informações atuais indicam que não há negociação aí em andamento para sua contratação. Sosa
tem um contrato com o clube argentino até dezembro de 2026, eles já falaram que preferem vender para a Europa, né? Então a intenção aí dos dirigentes argentinos é uma negociação mais alta aí com a Europa, e o Flamengo, que visava aí um possível empréstimo, fica aí prejudicado, né? Não vai conseguir a contratação do Sousa. O Vene também falou sobre a questão do Antony, disse que o Flamengo não entrou em negociação, que não tem nada no momento, mas que o jogador é bem avaliado internamente, como o Júlio Miguel Neto falou, né? O Júlio não falou em proposta, falou que o jogador estava sendo avaliado, e a gente vê aí tanto o Sousa como agora o Antony, negociações muito difíceis de acontecer. O Flamengo segue num caminho aí para contratar jogadores em atividade no futebol brasileiro, né, disputando o campeonato estadual. Então o Flamengo deve contratar ainda, né, o Braz já falou dessa possibilidade até 19 de abril, a Raíza confirmou ontem em vídeo que o Flamengo ainda vai contratar mais jogador, então tem essa possibilidade sim do Flamengo contratar um jogador em atividade em campeonatos estaduais, tá? Olha só, falar da situação do Flamengo e do Gabigol, que segundo o jornal O Dia, né, o Fabrício Lopes, começa a ser resolvida na próxima semana, tá? O Corinthians segue aí monitorando, a gente sabe que não tem condição nenhuma de pagar alguma coisa. Se fechar diretamente com o Gabigol, a gente não sabe nem se ele vai receber o salário, como muitos aí estão cobrando, receber imagem e tudo mais. Então, a questão é que o Fabrício está lembrando daquilo que eu tinha falado com vocês, tá? Tem a questão do julgamento do Gabigol lá do antidoping, né, que foi acusado de tentativa de fraude no antidoping. E aí na próxima segunda, dia 18, né, antes mesmo do Flamengo conhecer aí o seu grupo na fase, os times que enfrenta na fase de grupo da Copa Libertadores da América, já saberá o destino aí do camisa 10 rubro-negro, né? Então o julgamento aí da infração e tal, da possibilidade de fraude no antidoping, que a gente sabe que o Flamengo fez a defesa muito bem, separou lá perfeitamente imagens do circuito interno de câmeras, deve ser aí inocentado, né? Então, acredito eu, absolvido. E aí o Flamengo abre... Cara, é um dos motivos que o Flamengo ainda também não renovou com o jogador. E aí isso acontecendo, né, o Flamengo na segunda-feira já pode começar a planejar uma renovação com ele. Caso ele seja condenado, o Gabigol poderá recorrer ao CAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte, e é a última instância, tá, para um atleta reverter alguma sentença que lhe for imposta, mas neste último caso, a sentença do STJD-AD deverá ser cumprida imediatamente, o que levaria o jogador a ficar fora dos jogos do Flamengo até o término do processo. Lembrando que a punição pode ser de até 4 anos, tá? E vale a gente dizer mais uma vez que, independente de qualquer coisa, se não renovar até o final do ano, se o Flamengo esperar, tentar segurar, não tem jeito, tá? A gente tem que acreditar que numa negociação mais tardia, como foi com o Bruno Henrique, o Flamengo consiga chegar num meio termo aí com o Gabigol, né, e a gente possa renovar na hora certa, né, sabendo que ele está jogando bem, que ele merece aquele contrato. É isso. Acho que no momento está certíssimo o Flamengo de não ter renovado ainda. Falei com o presidente do BRB, né, já que a gente vai começar a falar de questão de terreno. O Flamengo comprou terreno aí também, tá querendo fechar o terreno do gasômetro também, precisando de dinheiro, mas o Fabrício Kika, né, que é especialista lá do mundo da bola, falou que o Flamengo já tem a grana aí, os 200 e poucos milhões separados em conta para comprar o terreno aí, o terreno do gasômetro da Caixa, né, do fundo lá. Também vale a gente falar que o Flamengo aí comprou, tá, terrenos anexos ao Ninho do Urubu, tá? Eu vou falar também da conversa que eu tive com o presidente do BRB, mas eu quero trazer isso aqui antes. O Flamengo acertou a compra dos terrenos anexos ao CT do Ninho do Urubu, fazendo com que o clube tenha o maior centro de treinamento da América do Sul.
a certeza, a área, né, me passaram com certeza que a área tem cerca de 35 mil metros quadrados, tá? A área que foi comprada. Informação aí é do Essência Rubro-Negra, tá? Do meu amigo aí, do Renato. No local serão feitos novos campos, tanto de grama sintética quanto de grama natural. Ao todo, o CT terá, ao fim das obras, mais de 20 campos disponíveis para os atletas rubro-negros, tanto do futebol profissional quanto da base do futebol feminino. Sobre o mini estádio, inicialmente o local receberia grama sintética, porém, em uma decisão conjunta, foi definido que será instalado um gramado natural, tá? Então, o mini estádio aí, que receberia grama sintética, vai ser grama natural, e está aí no planejamento, tá? O mini estádio. Vale a gente também ressaltar a publicação aqui, o Diogo Lemos, né, que vai estar cuidando da campanha da gestão do Landim lá agora, né? Foi nomeado, continua, tá? No cargo lá no Conselho do Futebol, no Conselhinho. Ele repostou o nosso post aqui, falando o seguinte: investimento em patrimônio, melhorando a infraestrutura e as condições de trabalho dos atletas e profissionais de todas as categorias do futebol do Flamengo. Evolução constante, títulos, crescimento de receita, investimentos, governança, processos e legado. Seguimos. Post aí do Diogo repostando a gente, agradeço. E vale a gente ressaltar, né, que o Flamengo fica cada vez mais gigante, é o maior centro de treinamento da América. Espetacular, né, da América do Sul. Espetacular, né, fico muito, muito orgulhoso de ver o Flamengo fazendo isso. Cara, há um tempo atrás a gente via o Flamengo daquele jeito, né, lá na Gávea, com tudo acabado, cara, mal preservado, né, as histórias dos próprios jogadores falando isso, e hoje a gente vê o que está acontecendo, é espetacular. Conversei com o Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB, e ele me respondeu a nossa equipe aqui, Paparazzo Rubro-Negro. Ele respondeu rapidamente, tá, sobre a questão aí do possível investimento na questão do naming rights, né, do estádio do Flamengo, pro terreno e tudo mais, para a construção do estádio do Flamengo. E ele escreveu o seguinte, olha só: ainda é cedo para falar sobre os 700 milhões do naming rights do Flamengo. Ele não descarta, tá? Ele não descarta o investimento. Ele só fala que é cedo para falar, porque primeiro tem que comprar o terreno. Só quando deu a entender isso, primeiro o Flamengo tem que acertar o terreno. Depois disso, quando já tiver com o terreno que for construir o estádio, tem um projeto, tem tudo, aí vê o naming rights, que pelo visto eles não querem falar disso e entrar nisso agora enquanto é compra do terreno, tá? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estão separando. Então ele fala, ainda é cedo para falar. O novo contrato ainda está em aprovação nas instâncias de governança do BRB e do Flamengo, tá? Conselho do Flamengo e do BRB. Olha só, BRB vem para cá, né? Já tá aqui com o Pixbet aqui embaixo, e aí o Flamengo vai tá renovando aí o valor, né, com o BRB, cerca de 18 milhões de reais na omoplata. Cara, também passar para vocês que a gente está com a arbitragem já definida, né, para o jogo agora de volta da semifinal do Fla-Flu, né? A gente tem aí a Ferj definindo então a arbitragem. Olha só, o Wagner Nascimento Magalhães será o árbitro aí principal do segundo jogo da semifinal entre Flamengo e Fluminense, tá? O VAR estará sob o comando do Rodrigo Nunes de Sá de novo, né? Ele tem até se saído muito bem no VAR, o Rodrigo Nunes de Sá. Torcer que ele continue, né, sendo totalmente imparcial e fazendo um trabalho fantástico aí, o Rodrigo Nunes de Sá. A gente sabe que o Fluminense aí vem desfalcado, Douglas Costa, eles estão preocupados que o Fluminense vem com o meio-campo um pouco lento, né, com o Renato Augusto e Ganso, né, e o André volta ao time, mas volta na zaga, né, ao lado do Felipe Melo.
Então eles estão muito preocupados aí com o time que vai enfrentar o Flamengo, que vem aí desfalcado. A gente tem que comemorar muito. O Flamengo ontem teve aí uma atuação brilhante, uma virada incrível, né, contra o time do Rosário Central. Lá em Maldonado, o Flamengo venceu por 2-1 e está na final da Copa Libertadores Sub-20. É muito importante, sim. Enfrenta o Boca, agora também em Maldonado, né? Então o Flamengo pega o Boca na final, que passou pelo Alcas, né? 2-1. O Flamengo ganhou o Alcas também, ainda na fase de grupos. Então tem muita chance da gente passar também pelo Boca Juniors. Cara, a gente teve aí, né, o Maracanã, depois que a gente trouxe aí todas essas informações, o pessoal, os vascaínos querendo zoar, aí o consórcio Maracanã jantou o Vasco, jantou os vascaínos, né, falando que o Flamengo que autorizou o jogo, mais pelo Nova Iguaçu do que pelo Vasco, o mandante é o Nova Iguaçu, que o Flamengo sim autorizou, e olha, a nota que o consórcio Maracanã soltou é espetacular, né? Deu uma jantada, inclusive, no Vasco, né? Que fica com essa situação de sempre se vitimizar, né? Olha só, a nota está aqui. O consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, né? A despeito de algumas especulações em sentido contrário, neste caso não houve recusa do consórcio em nenhum momento, mas sim indefinições por parte dos envolvidos. A decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado. Tudo isso para atacar o consórcio de forma injustificada na tentativa de angariar o apoio da opinião pública, né, e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado. Perfeito, perfeito. Né? E ainda continua. A gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente, e esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório. Cara, perfeito, né? O Flamengo e o Fluminense se posicionando juntos, né? E, cara, o Vasco, no fundo, ele só quer sempre tumultuar, criar esses problemas todos. E, inclusive, né, cara, há uma movimentação lá no Vasco para que a 777 saia, né? Quem sabe, né? Os caras querem ganhar a licitação e a 777 ainda pode estar saindo a qualquer momento aí. É inacreditável, né? Vamos lá. A gente continua aqui com algumas outras informações importantes, né? Olha só. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tomou uma decisão muito importante, né? Optou por estabelecer uma comissão interna no clube para desenvolver um relatório da sua gestão e um plano diretor, né, que servirá como orientação para os compromissos esperados pelo candidato, apoiado, no caso, né, pela atual administração. Landim designou Diogo Lemos, tá, que era do Conselho do Futebol, no caso, para ser um dos e também ele é de um dos grupos de apoio, no caso da gestão Landim, né? E deixa eu só ajeitar aqui. E o Diogo Lemos, então, foi nomeado aí, ele é do grupo Sinergia, como coordenador da comissão. Lemos tem estado envolvido aí de perto com o Landim em questões relacionadas ao futebol, né? E isso implica aí que a responsabilidade não recai apenas sobre Marcelo Conte, tá? Chefe de gabinete de Landim, que iniciou os esforços aí para elaborar um plano diretor. Cada grupo de apoio foi encarregado de indicar representantes para a comissão e Landim vetou alguns e aprovou outros antes de selecionar Diogo Lemos para auxiliar nessa empreitada. A eleição do Flamengo está marcada aí para dezembro de 2024. Então a gente tem aí o Flamengo, né, já definindo algumas coisas, o presidente Rodolfo Landim colocando, então, para ajudar ali o seu grupo,
o Diogo Lemos, né, que até pouco tempo estava aí no futebol, até agora estava no futebol ali, no Conselho do Futebol. Eu tinha falado com vocês, eu tinha trazido aí eu tinha feito uma live, que inclusive o Diogo Lemos participou, e eu tinha falado com vocês que ele estava aí ganhando confiança do presidente, né, e a gente sabe que é um cara aí que está, inclusive, sendo muito preparado ali dentro para trabalhar na diretoria em breve. Então, trazer aqui as informações que o Pulgar e o Ayrton Lucas, tá, voltaram a treinar no Flamengo, e o Tite tem o elenco completo à disposição, óbvio, tirando aí o Gerson, né, que já tem ido no Ninho de novo, mas tirando aí o Gerson, que está com a cirurgia. Entre os jogadores possíveis, o Tite tem todos, né? O Flamengo pode estar negociando, emprestando, né, um garoto que é muito bem visto pela torcida rubro-negra, o Cleiton, o zagueiro Cleiton, tá? O Tite já teria autorizado, tá? E o jogador de apenas 20 anos, canhoto, considerado um defensor muito promissor, né? Tem a multa rescisória aí de 50 milhões de euros, 271 milhões de reais. Mas a zaga está completa, né? O Tite não gosta de contar com muitos jogadores para uma mesma posição, e há a possibilidade, então, do Cleiton ser emprestado, tá? Ele tem 1,94 m, é um baita de um garoto, uma baita de uma joia, né? Arrebenta na base, e ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, ainda tem aí quase 2 anos aí de contrato com o Flamengo, é agenciado pelo Bertolucci, tá? E aí o Flamengo entende que é um jogador que tem aí uma carreira promissora pela frente, né? E a expectativa é que ele seja então emprestado para uma equipe brasileira, como fez com o Matheus Gonçalves no Red Bull Bragantino, né? E aí o próprio Bragantino pode ser um desses clubes, né? Já que o Flamengo contratou o Léo Ortiz deles, e a gente já percebeu no jogo contra o Botafogo que eles sentiram a saída do Léo Ortiz. O Cleiton pode ir para lá, né? Mas o Flamengo não pode facilitar, tipo, aquela opção de compra, tipo fez com o Natan. Não, tem que dificultar uma obrigação. Não é nada de obrigação de compra, é uma opção com valor alto, né? Para o Flamengo ter a opção de escolher ou não vender, né? Como fez com o Matheus Gonçalves. Não pode ser obrigação. Não pode ter prioridade. Quer comprar, vai pagar com valor baixo. Não, tem que ser valor alto, né? O Curitiba também está de olho aí. Podem ser aí destinos do Cleiton, tá? A direção ainda busca reforço, está de olho na movimentação do mercado. Há a possibilidade aí de contratar mais um jogador. Então o Flamengo ainda busca um jogador. Até a Raíza Simplício falou sobre isso em live no canal dela. O Flamengo está buscando aí mais contratação. Ainda tem aquela janela de 1 a 19 de abril para quem está disputando o campeonato estadual, e o Flamengo pode acabar contratando aí mais um jogador. Vale a gente então ressaltar, né, que essa negociação do Cleiton aí, né, o empréstimo pode acontecer também para outra equipe do Brasil nesse mesmo período de 1 a 19 de abril, tá? Então o jogador pode sair do Flamengo e ir para algum clube. O Red Bull Bragantino pode até ser esse destino, tá?